Olá, eu sou Mário Salomão e quero falar para vocês hoje a respeito da timidez. É engraçado muitas vezes falar disso, mas muitas pessoas são tímidas e isso incomoda muita gente. Eu mesmo era uma pessoa muito tímida. A timidez, num certo grau, não tem problema. Se não estiver incomodando, não estiver atrapalhando no início das relações afetivas, profissionais, né? Trabalhos, disposição de falar em público. Se não estiver atrapalhando nisso, está tudo ok. O problema é que num determinado grau de exagero pode estar incomodando. Então, o que vem a ser, qual a origem da timidez, né? Geralmente, vamos generalizar, a timidez se inicia na infância, geralmente quando tem uma criação com um certo grau de autoritarismo. Por exemplo, um pai autoritário que diz muitos não podes para a criança, intimida a criança. Isso não é assim, vamos dizer, a gente não pode culpar nossos pais por isso, que eles também vêm de uma criação que gerou a condição psicológica deles. Então, se uma criança recebe muitos não podes, muito excesso de cuidado, muitos nãos, não, isso não pode. Menino, você está errado, isso não está certo. Esse tipo de coisa intimida a criança. A criança vai gerando uma desconfiança de si mesma. E o medo de não ser amado, o medo de não ser aceito, que começa também lá na criação. Isso tem origens ancestrais, né? Delicado o assunto é muito mais complexo. Mas nós precisamos de facilitar para poder compreender e para podermos superar, nos libertar. Então, quando um pai ou a mãe, mas principalmente o caso do pai em relação ao filho, mas também a mãe pode ser, diz muitas vezes: menino, você não está errado, menino, não pode, menino, isso não está certo, coisas desse tipo, muita repreensão. A criança bem pequenininha é como se estivesse recebendo essa repreensão de Deus, porque para a criança pequenininha que ainda não começou a aprender a distinguir as coisas, pai e mãe representa Deus, não é mesmo? Então, se Deus diz que você está errado, você não vai duvidar disso. Você vai acreditar e vai assumir essa postura de sentir-se errado, sentir-se intimidado. E o medo de não ser amado pelos pais, meu Deus do céu, né? Isso aí vai refletir na sequência, né? O medo de não ser amado pelas outras pessoas, o medo de ser rejeitado, de sentir-se excluído, o que não é nada agradável, né? Então, desenvolve-se essa timidez. E como é que faz para se libertar disso, meu Deus do céu? Não é brincadeira e não é fácil. Mas você compreendendo as origens disso, como é que isso se desenvolveu na sua vida, e você dando essa moral grande para as pessoas, né? De achar que elas têm esse poder de te rejeitar, e de realmente tem em algum grau. Mas qual é o problema disso, né? Quando a gente começa a entender melhor as coisas. Sempre vai ter quem não gosta de você e quem gosta. Isso faz parte da vida. Quando você começa a aceitar essa igualdade, que nós somos todos iguais, né? Não dá tanto poder para o outro e nem retira também ao ponto de ficar criticando, de colocando as pessoas por baixo e nem por cima, que é o caso da timidez. Você dá muito poder para as pessoas, né? Entender que somos iguais, que precisamos ser mais maneiros nisso aí, né? Com a gente mesmo. Então, compreendendo esse processo, fica mais fácil a libertação. E nesse livro, A Mecânica do Medo, nesse livro que eu escrevi a respeito das manifestações do medo, um dos temas importantes tratados é a respeito da timidez. Então nós vamos trazer isso para você com muito carinho, né? A timidez, eu brinco até que fala assim, as palavras, né? Tímido, fala assim, em ti está o medo. Será que faz sentido isso? Pois é, então vamos trazer esse assunto com muita delicadeza, com muita compreensão, para que você possa
trabalhar a si mesmo e superar a timidez. Eu costumo brincar a respeito das mulheres, falo, não menospreze as tímidas, que elas podem te surpreender na intimidade. A timidez, depois que você ganha confiança, depois que você tem confiança, você sabe onde você está pisando, a tendência dela é se desfazer. Mas até lá é um passo, são vários passos que a gente precisa de compreender, aprender e poder se libertar. Com isso eu desejo que todos nós sejamos felizes, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e sejamos felizes. Muitíssimo grato.